E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Aqui quem fala é o Danilo de Figueiredo. Estamos aqui para mais um episódio. Eu vim até com camisa da seleção brasileira de 94 por dois motivos. Três motivos, na verdade. Primeiro, porque é uma camisa linda, comprada no Camelô de Osasco. Segundo, porque eu acredito que nós, pessoas de esquerda, não podemos deixar que a galera da extrema-direita tome todos os símbolos nacionais e deixe por isso mesmo. Não vou deixar de usar a camisa muito bonita como essa, só porque a direita usa. E porque o terceiro motivo, porque vamos falar nesse episódio de um personagem da história brasileira, o Rubens Paiva, que foi um homem que lutou e deu a própria vida ah, pelo país, né? Isso é ser patriota também, né? Não só vestir a camisa da seleção brasileira como faz a extrema-direita. Portanto, em homenagem também a ele, estou aqui vestindo a camisa da seleção brasileira. Achei apropriado. Hoje estamos somente eu e o Fábio, né? O Thiago participa de 2 episódios por mês e o Matheus tá de chinelinho, né? Então estou somente eu e o Fábio. Mas a dinâmica minha e do Fábio é muito boa, inclusive sempre foi bastante elogiada, então vai dar bom. E aí, Fábio, já citei seu nome, como você está? Eu estou muito bem, olá a todos, olá Danilo, aos telespectadores, apesar de ser um termo um tanto antiquado, utilizá-lo ainda, mas pronto, eu sou velho, então eu ainda estou, já estou permitido. Com esse fone, Ah, né? Só Bem, faltou o negócio na boca, assim, pra ser o Galvão Bueno, né? Vem, amigos, do Entre Pelas Divulgações. com essa linda peita que você está, que de fato concorda, a camisa de 94. Acho que é uma das mais lindas. Acho que, assim, todas de 90, 94, 98 são maravilhosas. Uhum. Só me falta, então, agora o Pelé, com uma gravata com a bandeira dos Estados Unidos, e eu gritando, é tetra, é tetra. Um momento mágico também para qualquer brasileiro, mesmo aquele que não tenha vivido isso. Isso é um momento que é indiferente, é atemporal. Mas estamos bem aqui, mais um dia, numa sexta-feira ainda gélida aqui no hemisfério norte, mas já dando seus primeiros sinais de primavera. Então é isso. Vou passar a palavra pro Fábio para ele iniciar os primeiros pontos da temática de hoje. É isso aí, vamos então nessa formação clássica do Entre Prosas e Divagações. E como é óbvio, não podíamos deixar de falar do grande êxito do filme Ainda Estou Aqui e aproveitar essa deixa e falar um pouco sobre a história do Brasil, um pouco sobre a ditadura cívico-militar brasileira e de uma personalidade histórica que teve um papel importante dentro desse contexto histórico brasileiro, que é o Rubens Paiva. Recentemente, todos acompanharam e viram ansiosamente as indicações do Oscar e a cerimônia do Oscar do filme Ainda Estou Aqui, com 3 indicações, dentre elas a de melhor atriz, que infelizmente nossa querida Nandinha Torres, que eu sou íntimo dela, posso falar assim, não levou, mas levamos pela primeira vez uma estatueta inédita como melhor filme estrangeiro, filme internacional do Oscar. E o que particularmente eu achei que foi muito bom ao Brasil, porque já fazia um tempo que a gente não recebia um carinho no coração, uma questão de se sentir orgulhoso de ser brasileiro no âmbito internacional, como é E é óbvio. legal também que ganhou o filme. É óbvio que a gente queria bastante o prêmio individual, né, pra Fernanda. Mas é legal que tenha conquistado o prêmio do filme também, né? Porque daí também premia de uma forma clara e evidente toda a equipe, né? Todos os outros atores e tudo mais, né? Vincula o prêmio Sim, ao filme como um todo, né? a equipe inteira e também acho que só o fato de nós ter sido indicado ao melhor filme como um todo também foi algo, putz, Uhum. foi Histórico. sensacional, histórico também na sua devida proporção. Mas, de qualquer das maneiras, nos encheu de orgulho e ainda mais o cinema brasileiro, que por muitas vezes é criticado. De fato, eu acho que o cinema brasileiro tem os seus problemas,
tem seus percalços, mas apesar de tudo isso, nós conseguimos vencer essas barreiras e alcançar a glória do Oscar. E também, o que eu acho muito importante, é que nós conseguimos colocar um filme de língua portuguesa entre os melhores nos Oscars, o que também é outro feito inédito, né? Dito isso, nós do Entre Prosas e Divagação nos sentimos quase que no dever de puxar um episódio falando o lado histórico deste filme, né? E este nosso quadro de personalidades históricas, como já é habitual do podcast, vamos justamente tratar do Rubens Paiva. Então, sem mais delongas, vamos dar então o início da vida do Rubens Paiva. Vamos falar então da vida pré-política dele, o seu início de vida. O Marcelo Bayrot, que eu não sei dizer este sobrenome, peço desculpas à família Paiva se eu estou equivocado, nasceu no dia 26 de setembro de 1929, na cidade de Santos. Frequentou bons colégios particulares, se formou em engenharia civil pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo. Dentro da sua faculdade, conheceu o seu primeiro lado político dentro dos movimentos estudantis e chegou até ser vice-presidente da União Nacional, a União Estadual, perdão, dos estudantes. Vinha proveniente de uma família rica, abastarda, dona de uma enorme fazenda no Vale do Paraíba. Seu pai fora prefeito da cidade de Eldorado Paulistas em 2 ocasiões, sendo um político este de direita. Um fato curioso é que quem é natural deste município do interior paulista é Jair Messias Bolsonaro, né? O que eu acho que Olha só, não quando ele sabia, viu? descobriu esse fato, você não sabia? Não sabia. Tem eu acho que ele nasceu em Eldorado Paulista, mas viveu uma parte da vida em uma outra cidade. Eu particularmente e evidentemente não vou saber muito a biografia do ex-presidente, Um dia a gente faz mas um episódio dele aqui. é, Não eu se não vou anima estar, mas tanto. tudo bem. É complicado, complicado. Não, assim, somos historiadores, ele é uma figura, querendo ou não, gostando ou não, histórica, não podemos fazer, mas os nossos ouvintes já sabem muito bem nossas posições políticas e já podem imaginar o que estaria por vir num episódio sobre esta personalidade. Pois é. Fontes bibliográficas de Paiva concordam que a relação com o pai era bastante conflituosa e conturbada, especialmente pela maneira que ambos viam a vida, principalmente no âmbito político. Agora, já entrando sobre a carreira de fato política do Rubens Paiva, em outubro de 1962, Paiva foi eleito deputado federal por São Paulo pelo Partido Trabalhista Brasileiro. Este é o PTB, que é corrente getulista, tá? É uma corrente trabalhista. Não confundir com o atual PTB do Bob Jeff, que não tem absolutamente nada a ver com a sigla histórica, né? Um E triste também para fim. evidenciar um triste fim e com direito a cena de filme de Hollywood, o fim do PTB, né? Pois é. Com tiro, porrada e bomba. Mas isso acho que já dá para evidenciar um pouco como o Rubens Paiva não era propriamente um esquerdista, né? Ou como tá Socialista, muito alguma coisa. comum agora, socialista, comunista, como eu cheguei a ver correntes, né, de bolsonaristas, não cito nomes de onde vi isso, mas que tentavam desmenosprezar o filme Ainda Estou Aqui, tentando fazer esse aliciamento com a ideia de que o Rubens Paiva era um comunista, que estava ajudando pessoas comunistas, que estava ajudando a guerrilha comunista, o que isso também não ele ajudou pessoas, de fato, que isso que vai levar ele a ser preso, isso não é um spoiler, até porque quem já viu o filme sabe muito bem disso. Mas chamar de comunismo, eu acho que é um desrespeito com a história, com a memória do próprio Otto Rubens Paiva, É, tentar deturbar dessa maneira, eu né? tenho um tio, lamentavelmente, de extrema direita. E ele, assim,
obviamente que eu não participo do grupo de família nem nada assim, mas uma hora sempre chega alguma coisa pra mim, né? E daí era uma coisa assim, tipo, o falso herói, saiba quem foi Rubens Paiva. E daí era um corre assim, né? Tipo, comunista. E é curioso, porque, tipo, assim, primeiro não teria problema se ele fosse comunista. Porque até aí eu também sou. Porém, entretanto, todavia, não é, né? Então, assim, critique com as informações corretas, né? Ele era, como o Fábio falou, um trabalhista, Exatamente. né? Então, o trabalhista, assim como, por exemplo, Leonel Brizola também era um trabalhista, né? É que também nesse momento o trabalhismo ele era um pouco mais, não radical, mas um pouco mais aprofundado do que é hoje em dia, por exemplo, né? Mas ele era um movimento que, aos olhos de hoje, aos olhos de uma pessoa que não entende muito bem das linguagens políticas, né, parecia uma coisa mais socialista. Mas não era. Era uma luta por direitos trabalhistas, por um avanço do bem-estar social da classe trabalhadora, velho. E nada além disso. O Brizola já vai ter uns pensamentos mais à esquerda também, né? O PDT, que depois ele vem a fundar na redemocratização. Mas também nada muito É, rompendo, não, sabe? Aquela coisa, não, nada não, guevarista, assim. nem guevarista e nem socialista ao modo keynesiano, coisa do gênero, como muitos da extrema-direita tentam colocar, né? O tanto Brizola, neste caso Rubens Paiva. Uhum. Até só para complementar uma frase do Danilo, eu também tenho tios, imagino que o tio do Danilo seja igual aos meus do interior, que tem um viés à extrema direita, e eu aposto que o que te lhe mandaram, Danilo, é exatamente o que me mandaram no grupo da minha família. Consegui atingir um nível de nirvana que eu consigo abstrair de tal maneira que eu começo a rir em vez de ficar bravo com aquilo. E aposto que era a mesma, deve ter sido a mesma corrente que o seu tio me mandou, foi que lhe mandou, que a minha tia me mandou no grupo da família, que era aquelas correntes clássicas Eu nem abri, cara. de WhatsApp. Olha, é engraçado. Se você conseguir abstrair de uma certa Ah, maneira, fica engraçado pelo quão ilógico, o quão irracional é aquele texto, né? é, Porque eles começam a pegar coisas do ponto A, mistura com o ponto é. B, e Cara, aí quando você vê, você acha que o Rubens Paiva era um stalinista é, ferrenho a coisa engraçada. favor dos gulags e tudo. Tava vendo o Jornal Nacional ontem com a Josi, e daí eles têm um quadro Fato ou Fake, né, dentro do Jornal Nacional. E daí era uma foto do Papa Francisco, ele de batina deitado na cama do hospital, assim. Daí o pessoal da Globo falando que era fake, daí explicando todo um blá blá técnico lá explicando. Mas, porra, é foda acreditar que o Papa ia estar de batina deitado na cama do hospital, né? Por que ele ia estar de batina, tá ligado? Deitado internado, né? Tipo, não faz sentido, Ele né? deve estar com aqueles roupões lá de hospital que fica Com a com bunda as pra fora. nádegas para fora. Sei, sei. Exatamente. Daí, tipo, você vê que é Gente, pelo fake amor de só nisso, Deus. né, pô? Você vê que é fake só nisso. Assim, nós sabemos que, né? Para pensar, vamos só fazer um exercício aqui de imaginação. Você conseguiria acreditar mesmo que o Vaticano iria disponibilizar uma foto do Papa no momento crítico de saúde, neste momento em que ele está debilitado, imagina, ele não deve estar nada apresentável, Uhum. ele que é a figura pública mais importante do cristianismo ocidental, é difícil de acreditar. Pois é. Mas, enfim, vamos retornar então ao nosso Rubens Paiva. Voltando já à sua carreira enquanto deputado federal, logo no seu primeiro ano, o Rubens Paiva participou de uma comissão parlamentar de inquérito, mais conhecida popularmente como CPI, para investigar as ações do Instituto de Pesquisa de Estudos Sociais, o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, que financiava palestras e pesquisadores para discussarem sobre a ameaça vermelha, que era, né, no contexto anos 60, Guerra Fria, o medo do comunismo era naquele contexto algo muito mais real, né, do que hoje é mais quase que um fantasma. O complexo. E Desculpa te interromper, Fábio. O pode falar. complexo IPZBad é um troço que acontecia e ainda acontece hoje em dia, né? Que é um grupo empresarial bancar, aspas, pesquisas acadêmicas de palestras e tal,
que tem um viés claro ali, né? Um viés político claro, para passar uma imagem de ciência, uma ciência que mostra que aquilo é errado, que aquilo é inerente ao erro, etc. Então, para passar uma imagem para outros grupos empresariais ou até de trabalhadores que isso que eles têm como errado é de fato errado. Então, assim, obviamente é uma articulação política, né? É uma propaganda. Uma propaganda, isso, justamente. E neste caso, o Instituto em questão foi uma das principais organizações da sociedade civil a participar na articulação do golpe, pelo menos da parte empresarial, no golpe militar brasileiro. No dia 1º de abril de 1964, que não é dia 31 de março, quando os militares anunciaram que iriam depor o presidente João Goulart, o Jango, Paiva fez um forte discurso na rede nacional, criticando tanto a ação golpista como o governo de São Paulo de Ademar de Barros, perdão, pelo seu apoio ao golpe. Além disso, convocou os estudantes e trabalhadores a resistirem. Esse é um discurso clássico, vocês acho que devem conseguir encontrar no Arquivo Nacional, ou mesmo joga na internet, vocês Uhum. conseguem ver o discurso do Rubens Paiva, da Rádio Nacional. É um discurso muito forte, muito importante nesse contexto do golpe militar de S- 64. Só outro adendo, Fábio, sobre o complexo IPZBED também, tem um livro muito bom que eu até já indiquei aqui como biografia e tal, como dicas culturais, né, que chama 1964, A Conquista do Estado, do René Dreyfus. E ele fala assim é um livro bem grande e ele discorre de uma forma bem profunda sobre as várias peças atuantes no golpe de Estado empresarial militar brasileiro. E ele se dedica bastante a mostrar como, de fato, o complexo IPZBED era uma máquina de propaganda pró-ditadura, uma máquina de propaganda golpista, como o Fábio falou, né? Exatamente. E, Danilo, por favor, fique à vontade para interromper, até porque eu aproveito essas interrupções para justamente dar um golinho no meu chimarrão aqui, no meu mate. É isso aí. É, retornando então aqui mais uma vez ao nosso querido Rubens Paiva, 10 dias depois da junta militar ter tomado o poder, cassou o mandato de Rubens Paiva com a desculpa de que ele teria participado da CPI do IPES-IBAT, desse instituto, e por isso seria um subversivo, né? Paiva acabou por se exilar durante 9 meses, primeiro na Iugoslávia e depois na França. O que eu achei curioso quando eu estava lendo sobre isso, por que Iugoslávia? Tipo, tudo bem, Iugoslávia era um país comunista na altura, tudo mais, isso até pode ser utilizado pela extrema-direita como uma maneira de ressaltar, mas Iugoslávia é um país muito aleatório. Tipo, vamos lá onde? Vamos lá na Albânia. Uhum. Não era um destino muito comum para aqueles que tinham se exilado, né, no contexto da ditadura cívico-militar. Eles foram para o Chile, para a França, os comunistas mesmo foram para Moscou, na União Soviética, como o Prestes. Menos pra Na Cuba. Iugoslávia era algo para Cuba também. Cuba, acho que a boa parte daquela galera que saiu do Chile em 73, por causa do golpe do Pinochet, ou foi para a França ou foi para É, Cuba, né? eu Os mais à tenho. esquerda iam para Cuba. Isso, eu tenho uma figura desse período que eu admiro bastante, chama Ibrahim. Sobrenome eu esqueci. Ele foi um líder sindical de Osasco na greve de 68. Ele era comunista e bem ativo, assim. E ele foi em 69 exilado para Cuba, justamente. E interessante que em Cuba, uma vez em Cuba, ele quis viver da forma como a população de Cuba vivia, né? Então ele não quis ficar como um brasileiro isolado, e sim como um cidadão, entre aspas, cubano, vivendo o socialismo, né? Trabalhando, etc. Como se fosse um cidadão cubano de fato, né? Tipo, ele Sim. chegou no Fidel e falou, quero fazer isso, ponto. Pra ver na prática o socialismo, né? Merece o meu respeito, para dizer no mínimo, né? É, exatamente. Esse sim viveu a vida como tinha que ser vivida. Retornando então aqui, depois de 9 meses, Rubens Paiva organizou um plano para voltar ao Brasil e assim o fez. Comprou uma passagem para Buenos Aires, com escala no Rio de Janeiro,
com a desculpa que a viagem seria para encontrar Brizola e João Goulart na capital argentina. Uma vez que o voo pousou no Brasil para fazer a escala no Rio, Paiva disse à comissária de bordo que iria comprar cigarros, que era outra época, né? Era um outro protocolo, dava para sair do avião, comprar cigarro para entrar depois no avião e fumar dentro do avião. O Entre Prosas e Divagações não apoia o tabagismo, mas eu, como fumante, devo dizer, caramba, mano, que devia ser incrível isso. Para quem é fumante, para quem não é fumante, pelo amor de Deus, devia ser um inferno na terra, devia ser um fedor desgraçado. E olha que eu, como fumante, reconheço, é um cheiro desgraçado para quem não fuma, mas pelo amor de Deus, sair para comprar um cigarro e voltar para o avião é tipo a desculpa clássica do pai que vai comprar cigarro e não. É verdade, mas eu acho que nos anos 60, assim, a maior parte das pessoas, não sei se fumavam, mas eu acho que estariam acostumadas ao cigarro ao redor, né. Então não é, imagino que não, para a pessoa em 1960, mesmo que não fumasse, não acho que não se incomodava tanto, entende? Porque era uma coisa normal, assim, né. Sim, até tem uma cena no próprio filme. Pronto, para quem não assistiu ainda o filme, que eu duvido muito que algum ouvinte nosso que esteja nos vendo neste momento, ouvinte que nos esteja vendo agora é ótimo, é, que algum telespectador nos esteja vendo agora, eu duvido muito que não tenha visto o filme, mas tem uma cena que uma das filhas está fumando um cigarro e o Marcelo Rubens Paiva chega e pede um trago, sendo que todos ali eram menores de idade, Uhum. coisas da época que hoje, graças a Deus, já não acontecem tanto. É, Para quem tiver 18 anos ou quem já fez 18 anos, não fumem. É errado fumar, não faz bem. Falo com experiência. Mas retornando para a questão política, saindo da questão tabagista, o Marcelo, então, por sua vez, acabou saindo do avião para, entre aspas, comprar um cigarro e disse que voltaria, mas assim como o pai do Nelson dos Simpsons nunca voltou. Paiva, porém, comprou outra passagem de avião, desta vez para São Paulo, e foi para a casa da sua família, pegando todos de surpresa. Uma vez no Brasil, a família se mudou para o Rio de Janeiro, onde Paiva voltaria a exercer sua profissão original de engenheiro civil, criando duas empresas dentro desta área. Ao mesmo tempo, porém, Paiva se organiza politicamente, já que era um político de renome e possuía contatos importantes dentro e fora da política partidária, né? O Maninho tinha um network ali para fazer suas ligações. Uma prática política contra a ditadura que Paiva se dedicava neste momento era de auxiliar perseguidos políticos a saírem do Brasil e mantinham contato com esses exilados, inclusive ajudando no que fosse preciso. Que tipo de ajuda ele oferecia? Por exemplo, que ficou muito evidente no filme, ele ajudava a repassar cartas desses exilados para a família. Vamos lembrar que estamos falando da década de 1970, então ligações não era algo tranquilo de ser feito e tão pouco baratas, né? Não tínhamos WhatsApp, não tínhamos Telegram, não havíamos nada. Então, entrar em contato com a família era algo para quem está exilado, ou como até no meu próprio caso, que sou imigrante, é algo muito importante. O Marcelo fazia essa parte, ajudava também com eles Uhum, para que eles conseguissem sair do país. O que, assim, sinceramente, mais do que um trabalho político, isso é um trabalho humanitário, eu diria. uhum, claro. Né? É um trabalho, como diriam os portugueses, opa, é preciso, é preciso. Uhum. Meus amigos portugueses vão estar bravos comigo porque eles falam que eu não sei imitar o sotaque português, e de fato eu não sei. Mas era algo que não era dentro do cunho tão fortemente político. Né? Uhum. Vamos lembrar também que existe um mito por parte da extrema-direita, isso que eu acho que o podcast tem um dever social em trazer as luzes para essa questão, que tem um mito da extrema-direita, que a ditadura perseguiu somente comunistas, pessoas da esquerda. Qualquer um que se opunha à ditadura, qualquer um que tivesse algum empecilho contra a ditadura, seja do âmbito político, seja do que raio que o parta for, era considerado um subversivo, consequentemente um comunista. Estamos aqui falando justamente de um caso que não envolve nada do aspecto político da esquerda. Então, E isso, mais uma vez,
ressalta para mostrar a importância dessa figura histórica neste contexto que é a ditadura militar. Diga, Danilo. Tem um caso famoso também, que eu não me preparei para isso, então eu não lembro o nome da pessoa, mas ele era um empresário que estava viajando, tipo, do Rio para São Paulo, ou vice-versa. E esse empresário, ele se parecia com um revolucionário, né? Tinha uma aparência próxima uma pessoa que a ditadura estava perseguindo. Mas era só isso, sabe? Tipo, se parece com, ponto. E daí os militares pararam essa pessoa no aeroporto, pegaram, sequestraram, né? Levaram ilegalmente para os doicodes da vida e torturaram esse empresário até a morte. E daí depois foram ver e não era a pessoa que eles estavam pesquisando. Então eles sequestraram uma pessoa, torturaram essa pessoa até essa pessoa morrer. E a hora que foram verificar, não era a pessoa correta, né? Isso, assim, é um caso que a gente sabe, né? Porque vamos parar pra só pensar um pouquinho. Deve ter muitos casos de pessoas que foram confundidas ou pegas por questões pessoais também. Vamos lembrar que se estamos falando de ditadura, portanto não há uma supervisão sobre a questão, não é muito difícil de pensar que se um militar tinha algum problema com uma pessoa, especificamente ele da relação uma com a outra, militar com pessoa, pode usar essa força militar dela, essa força da patente dela, para perseguir, né? Com a desculpa que ele é um subversivo e tudo mais. Então é uma época onde tudo isso é possível. E esse exemplo que eu dei aqui é um exemplo esdrúxulo, mas que de fato foi documentado e tudo mais. Tem produções acadêmicas em cima dessa questão, né? Exatamente. Até para trazer um fato interessante, com dados e fontes, a Comissão Nacional da Verdade, numa matéria do jornal o Globo, do dia 29 de novembro de 2014, ou seja, já fazem até 10 anos que estão dessa matéria, levou o número para 434 mortos oficializados pela ditadura militar. Isso não quer dizer que esse número seja exatamente como estou a falar. Tem muitas mortes, por exemplo, que ocorreram, por exemplo, na Amazônia com povos Uhum, indígenas na construção da exatamente. Transamazônica, que estes, por sua vez, não possuem documentos, usando um jargão popular, não tem CPF, não tem nada. Então, essas mortes dificilmente não serão contabilizadas e isso o número é evidentemente muito maior. E, com as mortes indígenas, por exemplo, chegamos até os 3 dígitos. Uhum. Fontes variam, falam de 1.000 até 5.000 mortes, mas isso, claro, não é uma coisa que ainda tem como se precisar, até porque, com o fim da ditadura, muitos dos documentos desapareceram. Uhum. Aliás, um comentário só para finalizar e já passo a palavra para o Danilo. Mas até na ditadura os torturadores não eram muito assim eficientes, né? Porque pegaram ainda um homem errado que não tinha nada a ver com a história. Até para torturar, os caras eram burros, né? Burros Exatamente. acho que é o adjetivo mais simpático que eu posso dar a eles. Exatamente. E essa questão que o Fábio levantou da questão indígena no Brasil, né? Isso é um fato muito interessante de que depois que os documentos fizeram 50 anos, 2014, portanto, certo? 2014, eles passaram a ser abertos, estudados, e de fato, a gente conhece historiadores que passaram a estudar a partir de 2014 essa temática. E estamos sim falando de milhares de pessoas que foram mortas em decorrência das ações dos militares e dos empresários brasileiros. É uma morte um pouco diferente, né? Então não há, por exemplo, perseguição de um movimento comunista, é diferente dessa perseguição e morte dessas pessoas dos povos originários. Mas ambos morreram nas mãos dos militares, né? Então, para ambos tem que se atribuir a ditadura, né? A morte. Então, é um número que, assim, nos próximos, como estamos falando de historiografia, é um processo lento e demorado. Então, próxima década, digamos, esse número com certeza vai aumentar, assim, porque é o desenvolvimento desses estudos, o acesso a esses documentos, né? E o Brasil está muito atrasado comparado com seus irmãos vizinhos latino-americanos com relação a esse processo de averiguação, né,
dos crimes cometidos durante as respectivas ditaduras. A Argentina tem um processo muito mais avançado, claro que agora está sofrendo muito com o governo Milei, porque, né, assim como o seu igual o seu par, o Jair Bolsonaro, também assume que não há necessidade de investigar isso, porque é um Uhum. desperdício de dinheiro e de dinheiro público, no caso, mas Argentina, Chile, até mesmo o Uruguai são países que estão muito mais avançados, e o Brasil, como infelizmente, está muito, muito, muito atrás, até porque nós tivemos a questão da anistia em 79, que Uhum. também não nos ajudou muito com essa questão de averiguar entre aspas, verdade, que eu acho que essa é uma palavra muito perigosa que o historiador pode utilizar, né? Então, entre Uhum. muitas aspas, a verdade. Mas, enfim, é uma pena, mas é um trabalho que tem que ser árduo e incansável. Só para finalizar mesmo, para vocês terem uma ideia, até hoje comissão que está querendo caçar nazistas. Uhum. Né? Que, imagina, os nazistas hoje em dia estão chegando aos seus cento e tanto poucos anos, e ainda existem uns aí que estão perdidos pelo mundo, e eles não desistiram, já fazem, estamos falando de 80 anos, e continuam caçando, procurando, tentando executar penas, né, para Uhum. ficar bem claro, até os dias de hoje, estamos falando de 80 anos depois, então é uma luta que tem que continuar e sempre tem que continuar por muitos e muitos anos no Brasil com relação à averiguação dos crimes cometidos na ditadura militar. Exatamente. E no Brasil, é igual o Fábio falou, né? No Uruguai, por exemplo, você tem uma esquerda e uma direita que concordam com a questão, né? E concordam que foi um período complicado e tudo mais. No Brasil, você tem uma extrema direita que é nostálgica com a questão, né? Que quer retornar a isso, né? A essa, então, obviamente, que essa extrema direita vai fazer de tudo para que isso não aconteça, né? Que essa releitura da história, esses documentos não sejam abertos e tudo mais, e que não sejam eh, presos, responsabilizados torturadores, ditadores e tudo mais. Na Argentina também, embora tenha a figura do Milei e dessa direita, a, o Milei ele é eleito com uma extrema direita um pouco menos forte, né? Ele é mais um rebote à situação econômica que o país tinha por outras questões do que o Almilém em si, né? Diferente do processo do Brasil. Parecido, porém diferente. Então a questão da ditadura é muito. Você fala com a Argentina, e assim, mesmo os argentinos de direita que eu conheço, eles são bastante contrários à ditadura, sabe? Então eles têm uma memória bem mais eh, sabida em relação a isso, né? Ávida. Ávida, exatamente, em relação a isso. O Brasil, de fato, a questão da anistia, a questão de como se deu o processo de redemocratização e tudo mais, isso de fato atrapalhou muito e é um processo muito mais longo. Mas voltando ao episódio agora, o Rubens Paiva, ele estava, portanto, como o Fábio mostrou, na mira da ditadura, por conta especialmente dos seus contatos políticos, que ele era um político de renome, tinha contato com Brizola, tinha contato com João Goulart, então tinha contatos com políticos de carreira, políticos grandes, assim, né? Não era qualquer vereador da cidade, assim, políticos bastante importantes. Então ele tinha esse renome, né? E também em 69, o Rubens Paiva visita Helena Bocaiúva Cunha, que era uma guerrilheira exilada no Chile, justamente, como o Fábio disse há pouco. Ela participou do rapto do embaixador dos Estados Unidos em 68, o Charles Elbrick. Por que que eu uso a palavra rápido? Porque pode ser sequestro também, né? Só que sequestro é usado no crime, né? E o rapto é usado normalmente na questão política. Porque o sequestro é você sequestrar a pessoa por uma questão econômica, né, em troca de dinheiro e tal. E o rapto, nesse caso, é uma questão política, porque as pessoas que fizeram essa ação, elas não tinham interesse econômico em cima da ação, e sim o interesse político, né. Então, esses guerrilheiros... Tem até filme sobre isso, né, chama O Que é Isso, Companheiro, né? Tem livro com o mesmo nome. Um filme que também tem a Fernanda Torres. Isso, a Fernanda Torres, justamente, tem a Fernanda Torres, tem Pedro Cardoso, tem o Luiz Guimarães, né? Tem um elenco interessante. Sim. O Matheus Nascergalli. Tem um elenco tem um elenco dos normais, tem um elenco das grandes famílias. É interessante. Para quem E viveu os anos 2000 e viu a Rede Globo, é, é um prato cheio. exatamente. E justamente mostra essa ação, né, do grupo revolucionário que conseguiu sequestrar, ou nesse caso, raptar
o embaixador dos Estados Unidos, o Charles Elbrick. E daí, essas pessoas, esses guerrilheiros acabaram presos, né, como era de se esperar, e profundamente torturados, e em 69 há uma outra ação revolucionária onde há a troca desses presos políticos por outro embaixador. E essas pessoas são exiladas, né? No Chile, por exemplo. Outros países também, Cuba e tal, mas especialmente no Chile. E Rubens Paiva ele se encontra com a Helena, que era uma dessas guerrilheiras, né? Essa movimentação ela é conhecida pelos militares. Não é algo que os militares intervêm, mas eles ficaram sabendo que existiu esse encontro, né? E daí já coloca o Rubens Paiva mais ainda nos holofotes dos militares, né? Ah, e daí, pouco tempo depois, os militares interceptam guerrilheiros em posse de uma carta, justamente da Helena, para Rubens Paiva. E daí os militares passam a acreditar que o Paiva era o Adriano, codinome, né? Do Adriano. Um facilitador de ações revolucionárias e amigo pessoal de Carlos Lamarca. O Carlos Lamarca é uma figura bastante emblemática, porque ele era um militar, justamente. Ele participou do golpe de 64. Ele era daquele grupo de militares que achava que o Brasil estava indo um mau caminho, que portanto os militares deveriam intervir, mas que deveria ser uma intervenção rápida, né, para arrumar a casa e já sair. Então, o golpe em 64 ia sair em 65, 66, voltar para a democracia. Era essa a ideia dele. E quando ele viu que não, que os militares tinham planos de ficar no poder para sempre, entre aspas, né? Ele desertou, literalmente, né? Então, o que ele fez foi o quartel-general dele era justamente de Osasco. Não sei se era o de Osasco ou ele estava naquele momento ali, no momento de desertar, né? Mas ele encheu inclusive, eu moro atrás do quartel, eu moro bem próximo desse quartel-general do Quitaúna, né? E ele desertou, encheu uma Kombi com um armamento do exército e levou essa Kombi cheia de armas do exército nas mãos dos revolucionários, né? Então ele mudou de lado, né? Ele saiu do exército, então era uma figura que obviamente os militares tinham bastante raiva, né? Que ele era um deles e ele não só desertou, como armou o movimento revolucionário, né? E também ele era um homem formado no exército, né? Então sabia lutar, né? Sabia guerrilhar, né? Então também, além da raiva, tinha a questão do perigo para os militares, né? Que não era um combatente qualquer do outro lado, né? Então, nesse momento, o Lamarca já estava na, no movimento revolucionário e ele... os militares passaram a acreditar que o Rubens Paiva tinha ligações com Lamarca, né? Não que tivesse de fato, mas era o que os militares passaram a desconfiar, né? E então, no dia 20 de janeiro de 1971, 6 militares invadem a casa do Rubens Paiva para prendê-lo. O Paiva se mantém tranquilo e não resiste à prisão, não tenta fugir e tudo mais, até porque a família dele estava em casa, né? E ele pede aos militares que ele possa se vestir e que ele vá com o carro dele. Esse detalhe do carro é importante. Primeiro que os militares aceitaram, um pouco esquisito, mas de toda forma os militares caíram no papo ali e aceitaram. E o interessante é que o fato dele ir com o carro, com o próprio carro, né, foi usado como prova depois para porque obviamente essa ação não é que os militares chegam com sirene na casa do cara, né? Os militares chegam com um carro comum ali e Ou com uma procuração, ou de alguma maneira legal, até porque era uma maneira que a própria. Desculpa interromper, sim, Danilo, sim, claro. mas até uma própria maneira que a ditadura tinha de, por exemplo, em eventual caso de morte, o governo não se responsabilizaria, a União não faria isso, uma vez que eles falam, não tem aqui nenhum pedido de procura, não tem nada, não tem nem nada aqui dizendo que ele foi detido conosco. Por que seria? Por que você acha que está falando isso? Se ele sumiu, ele está desaparecido. Ele desapareceu. Ele estava na rua, um Uhum. bandido qualquer chegou lá. E isso era era um álibi que a própria ditadura, os órgãos de repressão da ditadura militar tinham
para não ter a responsabilidade, né? Exatamente. Isso é natural no sentido de que era muito utilizada também, por exemplo, tiveram outros casos, como o do Vladimir Herzog, Uhum. e quando vem acontecer a morte dele, tentam forjar a morte como um suicídio, né? O que na época foi gerado, entre muitas aspas, meme, porque ninguém se enforca numa gravata de joelhos. Uhum. É o primeiro caso de enforcamento de joelhos na face da Terra. Enfim, é para ser sarcástico mesmo. Uhum. Enfim, isso era um dos instrumentos que a ditadura militar possuía para que não se de fato se responsabilizasse pelo que pudesse vir a acontecer com estes investigados, que aí de fato eram investigados, ou no jargão da ditadura, os subversivos. Exatamente. E então, justamente o fato dele ter ido com o próprio carro e esse carro ter sido encontrado depois, né, ajudou a defesa daqueles que diziam que ele tinha sido de fato sequestrado pela ditadura a indicar isso, né, que ele não simplesmente fugiu, né. Então a imagem do Fábio caiu aqui, mas eu vou seguir. Eh, então pronto, o Paiva foi levado ao quartel do terceiro comando da zona aérea, junto de outras, 2 pessoas, ou 2 mulheres, né, uma delas mãe da Helena, que eu havia falado há pouco. Uma dessas mulheres passa mal durante aquele interrogatório, né, durante aquele momento. Uma dessas mulheres passa mal e o Rubens Paiva socorre ela, e ao socorrer ela, ele passa a ser espancado pelos militares, que por ter desobedecido suas não ter autorizado essa ação dele, né. Obviamente o Paiva fica bravo, xinga e tudo mais, e esse espancamento se dá ainda de uma forma mais violenta, até que ele fique desmaiado no chão. Pois bem, a Eunice Paiva e a sua filha também são detidas nesse momento. A filha volta pouco tempo depois, a filha era uma adolescente naquele momento, né. Ela volta pouco tempo depois, mas a Eunice, a esposa do Rubens, a Eunice fica nas mãos dos militares por 12 dias, através de interrogatórios, mas são 12 dias. O pai vai transferido para o doicode e torturado de forma intensa e contínua. Eh e daí essa tortura, né, leva porque a tortura começou no primeiro momento, ali no terceiro quartel, e passa no terceiro comando, desculpa, e passa depois e continua depois no doicode, né. Então é uma tortura que ela é contínua, desde o primeiro dia até os dias que se decorrem, né, então é uma tortura sempre presente ali. E ele passa uma vez ali encarcerado, ele passa, assim, a reclamar de muita sede e muito sono. E um dos médicos que trabalhava para os militares, ele é chamado e para fazer um exame ali, e no exame ele constata que o Rubens Paiva estava com uma hemorragia interna, que obviamente é uma coisa muito perigosa, e orienta os militares que era necessário levar ao hospital. Só que os militares ali de plantão ignoram, falam: "Não, deixa ele aí, ele vai conseguir, ele vai melhorar e tal", não parece que tá acontecendo nada, né. Até porque é uma hemorragia interna, né. Portanto, o médico indica que ele precisava de cuidados em um hospital urgentemente, mas os militares ignoram. Rubens Paiva falece como consequência dessas torturas e da ausência de socorro médico, né. Hã, e daí o governo, o governo militar e os militares ali, eles dizem que, o que aconteceu na verdade foi justamente que na troca de um quartel para outro, o carro do Rubens Paiva, o carro do Rubens Paiva junto com os militares, foi surpreendido por bandidos, justamente o que o Fábio acabou de falar, foi surpreendido por bandidos e que esses bandidos renderam os militares e conseguiram sequestrar o Rubens Paiva, e desde então o Rubens Paiva ficou desaparecido, né. Então, é interessante que a desculpa oficial do exército, dos militares e do governo é a incompetência dos militares, né, em fazer um transporte de um preso. Então, para falar que eles não têm culpa no cartório, eles disseram que são incompetentes. Uma desculpa um pouco
Danilo, Complicado, né? Pode falar, Fábio. eu não tenho que pedir desculpas pela incompetência militar, da ditadura militar, melhor dizendo. Acho que até uma cena interessante do filme demonstra muito bem isso, é que quando o Marcelo Rubens Paiva, não, perdão, Rubens Paiva é levado, se tinha a crença que, no filme se demonstra muito essa crença de que nada aconteceria com ele. Até porque ele vem de uma família rica, ele vem com uma certa influência, ele utilizando também mais um outro termo bem popular, ele não era nenhum Zé Ninguém, Uhum. né? Isso também demonstra muito, e aí isso é uma coisa típica que eu acho que todo historiador tem, de fazer a história das mentalidades e demonstra como é a mentalidade do brasileiro, porque infelizmente também é uma verdade isso, é que quando uma pessoa provém de uma classe social mais inferior, essa assim, na mão da ditadura sofreria muito mais. Enquanto alguém da classe mais abastada, quanto maior a classe, menor era a probabilidade. Mas o Rubens Paiva justamente não foi o caso dele, e o que também evidenciou ainda mais as consequências dos atos da ditadura, né? A Uhum. reflexão que eu quero trazer com isso é: imaginem quantos Rubens Paivas não aconteceram também, que não puderam ter, não querendo desmenosprezar a história do filme, a história Uhum. da família Paiva, mas a quantos outros Paivas também não aconteceu isso e não puderam ter sua história contada da mesma maneira como foi a do Rubens Paiva, né? Que isso de fato, até a própria morte dele demonstra uma incapacidade, não é uma incapacidade, mas até uma própria burrice por parte dos torturadores, porque sabiam que a morte dele iria resultar em repercussões, né? Uhum. Uhum. Enquanto alguém mais do povo, alguém mais comum, já não teria essa mesma, entre aspas, sorte, né? Sim, Só claro. para fazer uma divagação de leve. Claro. E essa relação de classe social, ela sempre se impõe na estrutura do capitalismo, né? Tô estudando, por exemplo, Brasil Regencial, né? Tô estudando essa semana Brasil Regencial por conta da minha pós-graduação. E tava estudando as questões das eh, lutas cabanagem, sabinada e tudo mais. E eu no Rio Grande do Sul também é farroupilha, né? E o professor justamente mostra isso, né? Que os movimentos populares de revolta contra o Império Brasileiro, que são populares, de fato, que contavam com a classe trabalhadora, com indígenas, com negros e tudo mais, esses morreram muito violentamente, né? Foram combatidos violentamente, torturados e mortos muito profundamente. Enquanto no Rio Grande do Sul, por exemplo, que é um movimento de independência daquela região, organizado pelas elites econômicas, o tal do Bento Gonçalves e tudo mais, esses foram presos e um acordo ali com o governo imperial e soltou 2 anos depois, mas assim, obviamente com muito menos violência e só uma prisão, entre aspas, né? Sem a violência da tortura, sem a própria morte e tudo mais. E isso é assim, é assim, É, na ditadura era assim no passado, é assim como a polícia trata o jovem nas periferias de São Paulo e sei lá, em Alphaville, né? Danilo, até podemos ir um pouquinho antes do Brasil colonial, a Inconfidência Mineira. Quem morreu foi o Tiradentes porque ele era Exatamente, o menor do grupo, né? exatamente. Os demais tinham um poder econômico muito maior, enquanto o, o Tiradentes era um militar de patente média Uhum. baixa Que militar, né? fazia bico pra completar a renda, né? Por isso Tiradentes. Exatamente. E só ele que morreu. Os demais foram presos, depois exilados, mas quem morreu de fato foi o Tiradentes. Então Exatamente, isso já é uma mentalidade que vem até mesmo dos tempos coloniais do Brasil, da América Portuguesa. exatamente. Pois bem, e agora voltando para a questão do Rubens Paiva, a Eunice Paiva procura todos os meios legais para provar que o seu esposo tinha sido preso, torturado e estava desaparecido, provavelmente morto. Ela procura todos os meios legais dentro da sociedade brasileira, mas evidentemente é ignorada em todos esses meios. Mas ela também consegue recolher declaração de diversas testemunhas, consegue fazer uma investigação própria, uma declaração de diversas testemunhas narrando o fato
e escreve uma carta com esses fatos ao Conselho de Direitos Humanos. E na carta mostra justamente que o Paiva foi sequestrado pela ditadura, torturado desde que chegou nas primeiras dependências militares até o momento de sua morte de fato. Então, e também, além de tudo isso, e além dessas testemunhas, consegue o nome do militar responsável pelas primeiras torturas, que era João Paulo Burnier. Pois bem, avançando um pouco, vamos falar um pouco também das lutas e conquistas desse reconhecimento, né, desse processo do Rubens Paiva. E também de esclarecer sobre as questões da ditadura, né? Existe uma lei de 1996, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, que é a Lei dos Desaparecidos. E essa lei obriga o Estado a declarar atestado de óbito, mesmo sem um corpo, né? Isso é, numa primeira análise, meramente burocrática, mas tem uma importância muito grande, especialmente para as famílias, né? Porque as famílias de pessoas que são desaparecidas, elas têm uma angústia muito grande ao longo das décadas, dos anos, que é não saber o que exatamente aconteceu com... Porque você imagina que, sei lá, você tem um parente, você é uma mãe, e seu filho sumiu em 1969, em 1996 você imagina que ele faleceu de fato, né? Que ele não só sumiu. Mas você nunca tem essa certeza, né? Então, portanto, o que sobra é uma angústia. Com isso, assim, para elucidar um pouco essa questão, tem no YouTube, joguem Mães de Maio, ou em espanhol, né? Madres de Mayo, que são as Mães de Maio na Argentina, né? E tem bastante documento, bastante documentário e questões, sei lá, não são bem filmes, é mais documentários mesmo, sobre essa questão na Argentina, que é justamente as mães das vítimas da ditadura na Argentina, e elas falam bastante dessa angústia, né? Então esse documento ele traz como se fosse um ponto final, ou pelo menos uma vírgula importante ali dentro desse processo da pessoa que ficou, né? Do familiar que ficou. Então é uma lei que parece burocrática apenas, mas além da burocracia, ela tem uma importância simbólica e até psicológica para as pessoas, né? Até porque não vai trazer de volta a pessoa, mas pelo menos dá um fim, dá um ponto final, como se você disse, a história. E assim a pessoa consegue, ou aqueles que ficam conseguem seguir suas vidas, pelo menos de uma maneira não melhor, mas pelo menos um pouco mais aliviadas, por assim dizer, né? Exatamente. Só queria pedir desculpa que eu tô tossindo muito, mas é porque eu tive uma crise de rinite muito forte essa noite. Dormi muito mal. E daí eu tô, além de bocejando ocasionalmente, eu ainda tô tossindo, tá? Então, só pra justificar. Devia ter falado isso no início do episódio, mas eu esqueci. Mas continuando essa questão, o Major Raimundo Ronaldo de Campos dá uma entrevista, uma entrevista à Comissão Nacional da Verdade nos idos de 2014, no qual ele desmente a versão oficial do governo, aquela que a gente falou há pouco. Nessa entrevista, ele mostra que ele e outros militares criaram uma versão. Então, ele é um dos responsáveis por ter criado a versão oficial dada pelos militares e pelo governo na época. E ele fala claramente ali que não, que é uma mentira, que ele criou essa versão para justamente jogar a responsabilidade do desaparecimento do Rubens Paiva a terceiros, a supostos bandidos que teriam sequestrado o preso político durante o transporte dele. E daí mostrou, ele detalhou essa ideia, mostrou que eles até pegaram um Fusca lá e, e atiraram no Fusca para mostrar que os militares tinham resistido a essa ação dos bandidos, mas que não conseguiram e eles conseguiram fugir da mesma forma, etc, etc, etc. Então é um depoimento que desmente oficialmente. Aquela coisa, sabemos que é mentira, mas é importante, fundamental, o depoimento de alguém que fez essa mentira, inclusive. Quer falar, Fábio? Não, não, Ah, por favor, abriu, continue. você abriu seu microfone, achei que você ia falar, pô. Não, não, não. É para
É que às vezes eu também posso tossir um pouco e aí eu dou uma desligadinha aqui no microfone só para não atrapalhar a sua fala, Danilo. Entendi. E em dezembro de 2024, o Conselho Nacional de Justiça determinou, isso é importante, isso aí eu até vi recentemente uma matéria na Globo sobre isso. O Conselho Nacional de Justiça determinou o reconhecimento e ratificação dos atestados de óbitos de todos os mortos e desaparecidos vítimas da ditadura empresarial militar. Atendendo essa determinação, o cartório da Sé, no centro de São Paulo, alterou o atestado de óbito de Rubens Paiva para causa-morte não natural, violenta, causada pelo Estado brasileiro no contexto de perseguição sistemática. Um minutinho. Perseguição sistemática à população identificada como dissidente política do regime ditatorial instaurado em 64. Então é uma lei muito importante, porque ela responsabiliza o Estado brasileiro e os militares as mortes dessas pessoas, né? Então, pela primeira vez muda e tem o documento oficial mostrando que essas pessoas só morreram, não só morreram e desapareceram, como morreram nas mãos do governo empresarial militar brasileiro, da ditadura, né? Pode falar, Fábio. Danilo, o que eu acho que é o mais importante disso é o próprio Estado em si reconhecendo que foi o autor da morte de um cidadão do seu Estado. Né? Eu Uhum, acho que é isso mais até do. Claro que para a família o importante é ter esse reconhecimento, até mesmo por uma questão pessoal, mas para um contexto maior, como se diria, né, a big picture, é o próprio Estado reconhecendo que assassinou um cidadão do seu próprio uhum, país. exatamente. Isso é algo muito importante do ponto de vista jurídico. Isso também abre precedentes para que Uhum. outras pessoas também possam ter esse mesmo tipo de reconhecimento E no futuro até e, indenização, por né, exemplo, né? exatamente, exatamente. Vamos, e a indenização, assim, vamos combinar que não é nada, Uhum, porque, novamente, a pessoa não irá retornar dos mortos ou coisa do gênero. É uma compensação até que, às vezes, muito baixa que podem se claro. dar às famílias, mas que, né, É o que dá pra fazer, né? nesse contexto, é o que dá para fazer, exatamente. Eu vi recentemente, por exemplo, existe um processo no século XX longo, né, que primeiro foi o reconhecimento da Alemanha, de que a Alemanha tinha cometido crimes na colonização da Namíbia. E depois, Sim, sim, sim. desse reconhecimento, anos depois, a Alemanha, obviamente, mediante pressão internacional, blá blá, a Alemanha passou a indenizar as famílias da Namíbia, né? Comprando as terras de ali, da região, das principais regiões e distribuindo para as pessoas originárias ali, os descendentes e tudo mais, né? Então, assim, a Alemanha só fez isso porque lá atrás teve reconhecimento oficial, sabe? Senão não faria isso. Há duas questões importantes que são válidas ressaltar justamente nesse caso da Namíbia, que no caso, isso foi um grande alarme para a Europa. Eu Uhum, já acho que eu estava já morando aqui na Europa, porque, né, todas as potências coloniais, com exceção dos Estados Unidos, se localizam neste continente. E isso foi um alarme, principalmente para a França, que uhum, teve muitas colônias na África, e para, evidentemente, para o Reino Unido, que foi o maior de todos, e para Portugal. A Espanha nem tanto, porque a colonização na África da Espanha foi muito efêmera. E a colonização nas Américas já era muito antiga. Mas em Portugal se abriu um debate aqui sobre essa questão, foi forte. A França ficou bravíssima com a Alemanha, porque isso abriu um precedente terrível. Imagina a França ter que indenizar todas as suas ex-colônias, que não são poucas, uhum, e todos os crimes de guerra. O que dirá a Bélgica também, que uhum, cometeu atrocidades na República Democrática do Congo, que já resultou num pedido de desculpas formal pelo rei dos belgas, só que nesse caso, desculpa, não resolve muita coisa. uhum. E em Portugal também se criou um alvoroço. Aqui, por exemplo, se falava. Aí é um pouco. Não é muito certo o que eu vou dizer, mas o povão mesmo ainda tem muito essa crença
de que a colonização foi uma missão civilizatória. E Uhum. eu estou me referindo mais à colonização africana do que a do Brasil, porque a do Brasil, querendo ou não, é um outro formato de colonização, não deixa de ser, evidentemente, mais antiga, com outro formato que tinha um quesito migratório muito maior do que ocorrera na África. Mas em Portugal se criou um alvoroço, até porque Portugal, para os padrões europeus, é um país pobre. Uhum. Se começasse a fazer indenizações, Portugal não ia ter dinheiro para pagar a quantidade de cagadas que eles cometeram, principalmente no continente africano. Bem, pessoal, vamos então agora entrar no sexto ponto do nosso podcast, que é já sobre a Comissão da Verdade, que vai esclarecer as questões da morte do Rubens Paiva de fato, né? A Comissão Nacional da Verdade foi algo pequeno, mas muito importante para a memória e justiça do Brasil. Como eu havia dito anteriormente, outros países da América Latina já passaram por ditaduras também no século XX, também organizaram comissões do mesmo tipo, do mesmo gênero, mas com consequências muito mais graves e profundas. Graves no sentido que teve um peso real sobre essas ações. Um exemplo, e até uma dica cultural antecipada que eu posso dar, é o filme Argentina 1985, estrelado por nada mais, nada menos, e o único ator que existe naquele país, até me fugiu o nome. Vem a cara do homem, mas não me vem o nome dele. Danilo, me ajuda, Ah, se não você lembro, sabe quem cara. é Eu sei quem o é, dublador. mas eu não lembro o nome do cara, velho. Mas é o único cara Ai, mesmo. Jesus. Não, é o único ator que parece que existe na Argentina. Agora ele tá me fugindo. Ricardo Darín. É Pronto, agora eu impressionante, lembrei. todos os Mas filmes de renome ou não, tá o cara lá. É, deve ser zilionário, né? não, eu acho que dos filmes argentinos que eu assisti, só não vou dizer que não tem o Ricardo Darín, porque o Relatos Selvagens é o que ele menos tem participação. Eu, É. porque são crônicas, né? E aí a parte dele até não acho das melhores. Aquele filme inteiro por si só é uma maravilha, mas voltando já ao 1975, no caso, o julgamento que vai se ter, e o Ricardo Darín ele faz o papel do promotor que vai acusar a alta cúpula militar de crimes de ditadura e crimes contra a humanidade, contra os direitos humanos, coisas do gênero. Uhum. Isso, para vocês terem uma ideia, o nível, o quão importante foi e o quão profundo foi de fato essas investigações que levaram à acusação dos, da alta cúpula militar. Não estamos a tratar dos torturadores, estamos a falar Uhum. dos chefes dos torturadores, né? Coisa que no Brasil todos os presidentes da ditadura cívico-militar brasileira, nenhum deles foi acusado, todos morreram em liberdade, ou morreram no cargo, ou morreram antes do fim da ditadura. Um O é nome último de que morreu, se não rodovia. me engano, Castelo Branco, o Figueiredo morreu em paz também, já nos anos 90. Tivemos por muito tempo também o Minhocão, chamava Costa e Silva, em Agora chama João homenagem ao Goulart. ex-presidente, que foi uma troca justa, acho que se não me engano foi no governo na Haddad. prefeitura do Haddad, é uma troca justa, mas o Minhocão deveria se tornar outra coisa, porque aquilo ali é importante, mas é uma coisa estranha que tem na cidade de São Paulo. Quem é paulista, quem dirige carro na cidade de São Paulo sabe que é importante, mas não pode se negar que aquilo é uma coisa feia para um chuchu, para não dizer outros termos, né? Retornando então à Comissão da Verdade, ela foi importante para mostrar, desmistificar alguns casos que estavam totalmente obscuros, né, como foi o caso do assassinato do Rubens Paiva. No depoimento da Comissão Nacional da Verdade, militares mostraram que o assassino de Rubens Paiva foi Antônio Fernando Hugues de Carvalho, oficial da Aeronáutica, que em 1971 foi condecorado com a Medalha do Pacificador por seus esforços na luta contra a subversão, né? A morte de Rubens Paiva se deu nas dependências do Departamento de Operações e Informações, o DOI-CODE, e no primeiro exército na rua Barão Mesquita, Tijuca, no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro.
Agora uma divagação, até para tornar um tema um pouco mais leve. Quando eu fui assistir o filme, passou o filme aqui em Portugal também, nos cinemas, como dizem aqui em Portugal, na grande ecrã, na grande tela. Eu assisti do lado de uma amiga minha que é do Rio de Janeiro, e tanto eu como ela, a gente falou, a ambientação das cidades do Rio e de São Paulo estavam perfeitas. Ela falou que aquele caminho que a Eunice Paiva faz lá com os militares, que vai junto com a filha, ela falou, aquela Amazônia que nem sequer mais existe, mas retrataram super bem. E eu também, quando eu via a parte de São Paulo, ficava impressionado. É que São Paulo já não precisou mudar nada, né? Porque todas as partes que mostravam em São Paulo eram muito. São Paulo dos dias de hoje, né? A Uhum. casa que esse pai mudava, eu sei exatamente qual era o prédio, porque é do lado do Estadão, e eu ia direto comer um pernil no Estadão, e eu não morava muito longe, eu morava ali na Bela Vista, né? Evidentemente não moro mais lá, mas para quem é imigrante e vê um pouquinho da sua terra, da sua casa ali, uma coisa ali do lado, Ainda mais era se um você conchego conhece, também. né? Pô, ainda mais que eu conhecia. Eu acho que eu estacionei o meu carro umas trocentas vezes na frente do prédio onde foi a casa da Eunice no filme. Uhum. Retornando então aqui à comissão, a morte de Rubens Paiva se deu nas dependências, né, do DOI-CARD, como eu havia dito, em março de 2014. Militares que participaram do caso de Rubens Paiva deram declarações ao jornal O Globo, onde contaram que entre os dias 20 e 22 de janeiro de 1971, o corpo do Rubens Paiva fora enterrado em local afastado e vazio no alto da Boa Vista, próximo à Avenida São Passos, o mesmo local onde seu carro fora encontrado. Pouco tempo depois, porém, o corpo foi retirado dali, pois foram iniciadas obras na região e os militares temiam que o corpo fosse encontrado pelos operários. O corpo, então, dele foi transladado, enterrado na areia da Praia do Recreio, nos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. Hoje em dia, é um local bastante conhecido e frequentado, mas que nos anos 70 não era muito habitado. 2 anos depois, outros militares, acostumados com a tortura e com o assassinato, receberam ordens de irem à Praia do Recreio para encontrar os restos mortais de Rubens Paiva. Depois de 15 dias procurando, os militares encontraram os seus restos mortais, retiraram e, por sua vez, colocaram numa lancha e jogaram no mar em um momento propício para que a corrente marítima desaparecessem com o corpo para sempre, né? Agora vamos entrar na questão da responsabilização e eu já retorno com a palavra com o nosso Danilão. Isso aí, então, pessoal, a, a questão da responsabilização, né, foram abertos processos contra os militares, alguns militares, para responsabilizar, de fato, esses militares pela tortura, pelo desaparecimento e morte do Rubens Paiva. E daí tem algumas coisas que acho que vale a pena serem ditas antes de pegar um contexto, né, histórico e político do país. Mas não só do país, né? Uma coisa que entra mais em capitalismo também, né? Que é a organização social como um todo, né? Mas isso é muito claro no Brasil, né? Mais que em outros países. Que é o fato, assim, a, a justiça é uma instituição do Estado no capitalismo. E existem outras instituições, né? Existe a polícia, existem outras ah, formas que ela serve no geral, assim, para o próprio Estado, ele serve para conter uma coisa maior social, que é a luta de classe. O Estado ele serve para dialogar com isso, né? Para fazer com que essa luta de classe seja algo aceitável, né? Que não seja uma coisa que acabe com a própria sociedade, né? E normalmente o Estado, obviamente, ele vai pender para a classe mais dominante, para parar a classe dominante. Isso não é uma coisa do capitalismo, isso é uma coisa da organização da sociedade com classes sociais. Então isso vai acontecer também no socialismo, por exemplo. O Estado ele vai pender para a classe dominante no socialismo, que no caso é a classe trabalhadora. Ah,
e no capitalismo acontece, então ele vai pender para a classe dominante, que no caso é a burguesia. A justiça, ela entra dentro dessa organização de domínio de classe. E no Brasil isso é muito evidente. Isso é menos evidente em países onde a Revolução Capitalista ocorreu. Tipo Inglaterra, França e Estados Unidos, isso é menos evidente. Acontece, claro. A gente pode pegar a história dos Estados Unidos e mostrar como existiam leis de segregação racial e tudo mais ali. Mas isso é menos evidente. No Brasil é muito claro que a justiça ela é uma para gente rica e uma outra para gente pobre. Ah, e isso também, então assim, por exemplo, no Brasil, 60% da população encarcerada hoje, ela sequer foi julgada. 60% da população encarcerada hoje no Brasil, ela sequer passou por um julgamento. E daí, às vezes, a pessoa fica lá 5 anos, por exemplo, encarcerada, até o julgamento sair de fato. E daí, no julgamento, ela é absolvida. Só que ela passou 5 anos encarcerada, né? Então, assim, foi absolvida no julgamento, mas ficou presa durante um tempo. Isso acontece só com pessoas. Um minutinho. Isso acontece só com pessoas pobres, né? Isso com pessoas ricas jamais acontece. Pode falar, Fábio. Uma vez agora você me deu um flashback com essa sua fala, que eu lembrei de uma conversa que eu tive um dia com um grande amigo meu que é advogado, e ele me explicou mais ou menos o porquê de fato a justiça é feita para os ricos. Que é uma frase, querendo ou não, forte de dizer isso, né? Teoricamente, pela Constituição, nossa justiça tem que ser, entre aspas, cegas, no sentido de que ela não vê cara, mas sim ela vai julgar sem nenhum tipo de segundas intenções. Entretanto, a justiça brasileira, como é feita nos dias de hoje, ela privilegia muito mais o rico, pois a justiça ela é formada numa maneira de que uma pessoa sempre pode vir a recorrer, né? Ela sempre vai ter o pressuposto da inocência. Mas para você recorrer, você precisa de um bom advogado, e para ter um bom advogado, você precisa de dinheiro. Uhum. Consequentemente, aqueles ricos que são acusados do que raio que o parta que for, eles sempre vão ter dinheiro para recorrer a uma instância superior e assim vai, consequentemente, até chegar, eventualmente, por exemplo, no STF, que é a última instância jurídica a nível nacional. Né? Ou seja, eles vão empurrando com a barriga, vão tendo a liberdade condicionada, mas em liberdade, e vão empurrando. Enquanto o cidadão que é mais pobre, ele não vai ter um advogado, o advogado vai ser fornecido pelo Estado, o advogado não vai ser muito bom, consequentemente, ele vai passar, como você disse, 5 anos na cadeia, absolvido depois, mas se perdeu 5 anos da vida dele numa cadeia, e que vamos combinar, não precisa ser um gênio da lâmpada para perceber isso, mas a cadeia não é nenhum lugar agradável de se estar. E muitas das vezes, uma pessoa que é inocente, às vezes pode até entrar para o crime por ter frequentado um ambiente desses, onde sim vão ter, evidentemente, claro, que as pessoas que são culpadas, as pessoas que são criminosas, e que acabam por entrar também na vida do crime, consequentemente com relação a essa prisão arbitrária e que Uhum. depois vai se provar inocente. Como um exemplo, é claro. Exatamente. Isso se falando de justiça, né? Mas a gente pode pegar exemplo da polícia também. A polícia é formada no Brasil, as forças policiais são formadas no Brasil, no século XIX, por exemplo, como forças privadas, praticamente. Elas são públicas, mas elas serviam de uso privado das elites econômicas, das elites especialmente dos latifúndios, né? Então, embora elas fossem instituições públicas, elas serviam para proteção de políticos e para proteção privada daí, né? Uma troca ali financeira clara, ah, com os grandes latifundiários, né? Ao passo que a grande massa de trabalhadores não via essa polícia, né? Então, ela desde o início, as forças policiais brasileiras, elas são usadas de uma forma privada pelas elites econômicas, que é um número diminuto de pessoas, e que usa toda essa força policial. E o mesmo a gente consegue observar em forças policiais hoje em dia, né? Você vê, assim, quem é de São Paulo, por exemplo, vai fumar um cigarro de maconha em alguma quebrada de São Paulo e vai fumar na Praça Pôr do Sol, aqui em Pinheiros, próximo de Osasco.
assim, eu já fui na Praça do Pôr do Sol, eu já vi isso com os meus próprios olhos. Assim, você tá fumando maconha, o policial passa do seu lado, olhando pra sua cara, e não faz absolutamente nada, né? Por quê? Porque todo mundo tá ali é branco, todo mundo tem cara de rico e tudo mais. O mesmo não acontece nas periferias, né? Eu posso contar histórias outras aqui. Então, e assim, não precisa contar história, todo mundo sabe disso. Então, as forças policiais é uma outra instituição do Estado de classes que é usada para atenuar os efeitos da luta de classes, mas que sempre vai pender para o lado da classe dominante, que no caso do capitalismo é a burguesia. Mesma coisa da justiça, como o Fábio muito bem descreveu. O caso do Rubens Paiva é específico porque ele era um homem de uma família rica, né? Então, na teoria, a justiça poderia pender para o lado dele. Só que ele foi morto pelo próprio Estado, né? E por ideias, né? Por ideias anti-burguesas, digamos assim, né? Por ideias que aquela classe, naquele momento, não defendia, né? Então, o Rubens Paiva, embora fosse de uma família rica, isso é retirado dele a partir do momento que ele passa a defender ideias que essa família, essa burguesia, né, não defende. A burguesia brasileira sempre foi favorável à ditadura empresarial militar. Por isso, inclusive, que historiadores hoje em dia, e eu passei depois que eu li sobre isso e vi a justificativa, passei a usar, eu parei de usar o cívico militar e passei a usar a ditadura empresarial militar, porque esse grupo cívico que trabalhou na ditadura, tanto no golpe quanto na manutenção da própria ditadura, eram os empresários, né? Não eram qualquer cívico, porque cívico passa a impressão de ser a sociedade civil, mas daí pode ser qualquer coisa, né? Inclusive os trabalhadores, por exemplo. Quando na verdade não, quem patrocinou e bancou e participou da ditadura empresarial militar foram os empresários, foram as grandes empresas, né? Então, o Rubens Paiva, no fim das contas, embora ele fosse de uma família rica, ele era. Ele foi preso, torturado e morto por também, indiretamente, claro, por esses empresários, né? Então é por isso que, no caso desse processo, a, a gente vai ver agora que o Ministério Público Federal ele acusa um general, dois sargentos e dois coronéis por sequestro, tortura e assassinato e ocultação de cadáver do Rubens Paiva. O ponto é que a lei ela se esforça bastante, como o Fábio falou, para que nada aconteça, né? Então tem recurso, até chegar no STF e o STF colocar a lei da anistia ali no jogo, né? Falar, não, mas tem a questão da anistia e tal. Só que o ponto é que isso não aconteceria se fosse o acusado fosse um trabalhador qualquer. Entende? Se o acusado fosse um trabalhador qualquer, muito provavelmente seria preso, ponto final, né? Eu acho que é uma coisa interessante que a gente pode também abordar nesse episódio é sobre a lei da anistia. A lei da anistia foi promulgada em 79, já no, se não me engano, já na mudança do governo Geisel para o governo Figueiredo. Agora, honestamente, não vou lembrar qual foi o presidente, mas o grande lance da anistia geral é que ela é geral para todos. O pulo do gato que a ditadura militar teve com relação à anistia foi de que, se nós promulgarmos uma anistia no qual, vamos, por exemplo, pela lei da época, anistiar aqueles que lutaram contra a ditadura, isso inclui os guerrilheiros e tudo mais, nós também vamos fazer anistia para os torturadores, por isso que ela é conhecida como anistia geral. E justamente o pulo do gato que é aí que está. Porque uma vez que você vai anistiar aqueles que pegaram em armas, você também vai nichar os torturadores e, consequentemente, não há de fato um julgamento. Aí uma crítica que eu faço ao Brasil, e uma frase tipicamente da cidade de São Paulo, é que tudo acaba em pizza quando coisas do gênero acontecem. Por isso que temos um movimento muito forte atualmente no Brasil, para que não haja anistia para aqueles que foram atores participantes no dia 8 de janeiro, né? Que foi a intentona bolsonarista, que eu mesmo batizei dessa maneira. Que não foi. Golpe é quando dá certo. Uhum. Quando não dá certo é intentona. De fato. Então, gosto de deixar dessa maneira. Exatamente.
Então, justamente, esse processo, na prática, ele tem essa discussão, ele chega no STF, todas as instâncias anteriores acatam o pedido do Ministério Público, de fato, passam a responsabilizar os indiciados, mas os recursos estão aí, como o Fábio falou, é uma forma de proteger os mais ricos, né? Os recursos estão aí, e chega no STF e o STF coloca isso na mesa da anistia, né? E defensores de que esse processo deve ser julgado de fato, como e essas pessoas responsabilizadas, é que parte desses crimes não se enquadram na questão da anistia, né? Porque eles se sobrepõem, né? Questão de assassinato, questão de ocultação de cadáver, tudo mais. Eles não têm um prazo para vigorar ali. Eles são eternos, digamos. Tortura, a própria tortura. Mas daí tem essa discussão, mas o meu ponto que eu quero salientar é isso, né? É, parar para pensar se fosse um trabalhador qualquer, esses que ficam 5 10 anos presos sem julgamento, será que esses teriam esse debate todo, essa preocupação do STF no corpo da lei especificamente? Acho muito pouco provável, porque é o que a história jurídica do Brasil mostra, né? A história jurídica do Brasil mostra que pobres são encarcerados o tempo inteiro, legalmente ou ilegalmente, né? Então, o meu ponto é que eu gostaria de tocar é mais esse. Agora, os indiciados para esses crimes são, vou ler aqui o nome das pessoas, que é importante, né? Desnudar essa questão. José Antônio Nogueira, o sobrenome é foda. José Antônio Nogueira Belarran, comandante do DOI-CODE, Raimundo Ronaldo Campos, capitão, que a gente já citou nesse episódio, inclusive, capitão do DOI e do Primeiro Exército. Rubens Paim Sampaio, capitão encarregado de operações de rua do DOI-CODE. Jaci e Jurandir, daí esse sobrenome é impossível de falar. Fábio, se você quiser me ajudar aí. Jaci e Jurandir. Oxentendorf. É isso aí, isso aí. O, é assim, ó, você tem que são 3 sílabas. Oxendorf. Ó, Tenho certeza que algum ouvinte nosso que fale alemão vai falar que a minha pronúncia está errada, mas a lógica é mais ou menos por aí. perfeito, então descobrimos que é alemão. Então, no caso, o Jaci e o Jurandir são irmãos e ambos ex-sargentos. E são indiciados em conjunto ali. É, e é isso. Esses são os indiciados. O caso chega no STF, é barrado por uma primeira vez. Atualmente ele está em aberto, né? Na teoria, na mão do Alexandre de Moraes, esperando uma definição. Se o Alexandre de Moraes concorda com a questão da anistia ou não, tudo mais. Mas assim, nesse ponto eu sou um pouco pessimista, sinceramente. Acho que talvez a repercussão do filme possa fazer com que o Poder Judiciário fique mais atento a isso, mas sinceramente eu acho que não. Nesse ponto eu sou realmente pessimista. Esperamos que sim, eu espero que sim, mas outro ponto é que 3 desses indiciados já faleceram, então ainda restam 2. Mas assim, também, de qualquer forma, seria algo simbólico, né? Algo de finalmente fazer com que um torturador seja, se não punido em vida, mas pelo menos responsabilizado, e a memória desse torturador seja vista como um torturador de fato e não como uma pessoa qualquer, né? Mas será muito mais simbólico. Se vir a acontecer, o que eu sinceramente eu duvido, se vir a acontecer é muito mais simbólico, tem o precedente, abre precedentes, né? Como o Fábio falou, em outras questões, tem essa importância, mas de punição mesmo, de fato, não vai ter nenhuma, né? Até porque os em vida ainda estão muito velhos já e tudo mais. Para mim não importa esta a idade. Sim, sim. Mas não vai Filme sofrer, aqui. essa é a questão, né? Eu concordo, mas aí que tá, também não é mais que só uma questão de sofrimento, é uma questão de justiça, Sim, claro. independente do qual seja a pena. Eu acho que crimes da humanidade não vão e não podem prescrever, e eles têm que ser julgados como manda a lei,
com direito à defesa, com direito à presunção de inocência, como toda a justiça deveria ser em teoria, mas que, claro, ocorra o julgamento e a sua pena, seja no qual for, seja pela idade avançada ou até mesmo se o acusado já não está mais entre nós, que seja um julgamento póstumo, mas que ele ocorra, porque ele é muito importante para a memória do país. Uhum. Da E mesma maneira, abrir como eu diria, e abrir um outro poxa, precedente, né, igual você falou em relação a outras questões, tipo, tortura, sei lá, policial militar torturou alguém, né, daí pode ser usado para, basear essa condenação a uma outra tortura póstuma ou um novo caso descoberto e tal. exatamente. Há muitas discussões, por exemplo, com relação à polícia militar, que com a anistia geral se deu a sensação às instituições das polícias militares de cada estado de que as suas atitudes sairiam impunes. Por isso, é uma teoria no qual se baseia justamente nessa questão e que dá a margem para que a polícia venha cometer as atrocidades que cometem até os dias de hoje, como nós tivemos o caso há não muito tempo atrás daquele jovem que foi jogado da ponte do viaduto. Uhum. Uh, enfim, Assim, dá pra fazer tem uma vários. lista aqui de um episódio só sobre isso, sobre esses casos da polícia militar, né. Pois, então, e tem essa sensação, a instituição tem ainda essa sensação de impunidade que aqueles que eles forem cometer em nome da segurança, né, que é supostamente ah, o motor dessas instituições, em nome da segurança, tudo é válido, tudo é possível. Não, não é. Existe regras, existe Constituição, existe direitos, não é assim. Por isso que não é só pelo fim da polícia militar, mas sim pela uma reestruturação das forças de Uhum. segurança e para que de Perfeito. fato essas consigam proteger a população como um todo, seja a classe que for, seja cor, credo, religião, enfim, o raio que o parta, que de fato ela possa proteger a todos de maneira igualitária. Exatamente. É isso, pessoal. O episódio de hoje sobre essa temática específica é isso. Agora, se o Fábio não tem mais nada a dizer nesse momento, vamos para as dicas culturais. Vamos a isso então, Danilo. Por favor, comece você. Fechado. Eu tenho, não sei, não contei, né, acho que duas ou três. Uma eu já falei durante o episódio, né, que é o livro do René Dreyfus, 1964, A Conquista do Estado. Já falei em outros episódios, vou falar sempre que falar de ditadura empresarial militar brasileira, eu vou falar desse livro que é realmente excelente. Fala justamente sobre esse jogo de xadrez que levou ao golpe, né? Essa derrubada do Estado Democrático de Direito do Brasil. E, beleza, esse é o primeiro, um livraço. Encontrem nos sebos por aí, mas deve ter na internet também. Um belo livro. Esse é o primeiro. A segunda é um documentário que tem no YouTube, inclusive, de graça mesmo, mas deve ter algum streaming também, que é chama Hércules 56, que eles chamam os guerrilheiros que participaram do rapto do embaixador Charles Elbert, o embaixador estadunidense que eu citei nesse episódio. Eles reúnem esses revolucionários, esses guerrilheiros, e colocam eles numa mesa para conversar sobre o que aconteceu. E tem outros também que foram exilados nesse processo e tudo mais. Então fala de ditadura, fala de tudo que estava acontecendo ali, das ideias de todo mundo, etc. E desse caso em si, né? Muito interessante também. Muito elucida bem o contexto histórico daquele momento. E óbvio, assistam se quem não assistiu ainda. Ainda estou aqui. É isso aí. Bem, no caso, não vou dar essa dica tão óbvia que o Danilo deu de assistirem o filme, até porque, como eu disse no começo do podcast, se você está assistindo este episódio é porque muito provavelmente você já assistiu o Ainda Estou Aqui. Como também disse, foi um orgulho, enquanto brasileiro, ver o Brasil ganhar um prêmio tão importante como o Oscar. O Brasil estava há muito tempo já precisando disso, ainda mais que a gente não tem mais uma seleção brasileira que honre as cinco Uhum. estrelas, né? Mas, enfim. Sobre dicas culturais, um filme que também eu recomendo que
acho que é um filme da nossa geração, Danilo, que era clássico de se passar nas aulas de história, que agora vai ser substituído por Ainda Estou Aqui, mas era o Que É Isso, Companheiro, que a gente mencionou, Claro. com, Não gosto com muito, o Pedro sinceramente. Cardoso. O Ah, livro é melhor. cara, pra mim é um filme icônico porque acho que foi o primeiro filme relacionado à ditadura brasileira no qual eu assisti É. e pra mim me marcou Eu muito, assim, me na minha marcou também, me juventude. marcou também. Mas aí depois que eu eu comecei a estudar melhor o processo todo, eu vi que o filme é um pouco. Tem seus problemas. Mas assim, assistam, é bom o filme, é legal e tal. Só recomendo que além Sim, de assistir o filme, leiam o livro. Daí vocês vão ter uma perspectiva melhor desse assunto em si. leiam também. E um segundo filme também gostaria de sugerir é o Marighella. Foi, se não me engano, produzido pelo Wagner Moura, Isso. estrelado É o pelo Chico diretor. Jorge. Diretor, mas acho que ele também produziu. Acho que ele também botou umas verdinhas lá, um dinheirinho ali para rodar o filme. Da Globoplay, o E filme também tem da uma cena. Globo, sei lá, da Globosat, sabe? Canais Globo, sei lá, seja o que for. É da família Marinho. Isso, isso. Eles que botaram o grosso do Família dinheiro. Marinho, Isso aí. claro. Que entrou em setembro, por sinal. É. Mas é um filme também bem interessante. Não é do mesmo nível do Ainda Estou Aqui, mas é um filme muito legal. Tem uma cena que também mostra ali a frente da PUC. Eu fico, meu Uhum. Deus, a Uhum. PUC. Só que mostra, não sei se você chegou a ver, Danilo, tem aquele letreiro ali da PUC que é tipo. É um vidro ali que tem o logo da PUC, Uhum. o escudo da PUC e escrito PUC. Só que é algo muito moderno para É, ser ambientado dos anos sim, 60, sim. 70. Eles esqueceram de Não tinha ambientar nada a essa cena. ver. É. Exato. Por isso que eu falo que esse filme tem alguns defeitos, mas para quem é PUCiano, quem é filho da PUC, vai olhar para aquilo e vai ficar com um pouco de Como tem, nós. com carinho no coração. Exatamente. E por fim, claro que não podia deixar também de fazer uma referência ao livro que infelizmente eu ainda não li, fui recomendado por uma amiga para ler e está na minha lista na posição 28ª, sexta, sei lá das quantas, pra, da minha lista de livros para ler, que é o Feliz Ano Velho, um romance brasileiro do filho do Rubens Paiva, o Marcelo Rubens Paiva, que trata da experiência é uma autobiografia, né, que ele relata o seu acidente que deixou ele paraplégico, enfim, até mesmo mostra momentos da própria morte do pai dele, do Rubens Paiva, né? Uhum. Esse foi o livro que lançou o Marcelo Rubens Paiva como um escritor e que porventura vai escrever Eu Ainda Estou Aqui, que virou o filme. E, bem, essas são as minhas dicas culturais para este episódio em questão. Isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Episódio como o Fábio falou, dá orgulho fazer, é importante fazer. No contexto, especialmente no contexto que ele é pensado e criado, né? Então, espero que vocês tenham gostado. A gente gostou bastante de fazer. E algo mais, Fábio? Beijos e abraços. Não, é só isso. Segue aí nas redes sociais, sejam quais forem. Eu e o Danilo não cuidamos dessa parte, nós somos Isso aí é coisa do avessos Thiago. a redes sociais. É, Exatamente. Mas dá lá um like, dá um joinha, isso aí, essas frases aí de Curtam, youtubers da vida. curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, nos sigam no Instagram, no Reddit, muito em breve agora no Facebook também. Ah, eu devo estar esquecendo de alguma coisa, mas é isso. E, novamente, como o Fábio disse, somos É, duas topeiras. Esse microfone aqui tem um conhecimento melhor em rede social que eu e o Fábio juntos. com certeza, sem sombra de dúvidas. Então é isso, pessoal. Beijos, abraços, tchau. Grande abraço, até a próxima. É isso. Acabou, cara doce. Acabou.